Paz e bem, irmãos e irmãs. A palavra de Deus, neste segundo domingo da Quaresma, convida-nos a revitalizar a nossa fé, a escutar a voz de Deus, a pormos-nos a caminho sem reticências nem prevenções, na direção que Ele nos indicar. Os caminhos que Deus nos aponta conduzem indubitavelmente à vida verdadeira e eterna. Este domingo celebramos a transfiguração do Senhor. A expressão "e foi transfigurado", literalmente, dizem os exegetas, sofreu uma metamorfose diante deles, ou seja, diante dos discípulos. O evangelista mostra qual é a condição do homem que passa pela morte. Pedro, na passagem anterior, havia-se voltado contra Jesus porque não aceitava a ideia de um Messias que iria morrer. Ora bem, Jesus mostra-nos que a morte não é um fim, não destrói a pessoa, mas a capacita. Seu rosto brilhou como o sol, outra expressão. O sol é a imagem da plenitude da condição divina. Outra expressão, e suas vestes ficaram brancas como a luz. É a imagem da condição divina, como quando Jesus dirá que os justos brilharão como o sol no reino do Pai. E essas vestes brancas são as da ressurreição. Assim, Jesus mostra que, ao passar pela morte, sua figura não só não foi destruída, mas fortalecida. Moisés é o grande legislador e Elias é o grande profeta que, pelo uso da violência, impôs a observância da lei divina. Falando com ele, esse esclarecimento é importante. Elias e Moisés representam aquilo que chamamos o Antigo Testamento, isto é, a lei e os profetas. Conversavam com Jesus. Como são os personagens que conversavam com Deus, agora conversam com Jesus. Outra expressão digna de realçar: farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. No centro, Pedro coloca Moisés e não Jesus. O mais importante está sempre no centro. Aqui não é o caso de Jesus. Para Pedro, não é Jesus o personagem mais importante ainda, mas é Moisés. Pedro ainda tem em mente um Messias que cumpra a lei de Moisés, com o zelo profético e violento do profeta Elias. Aparentemente, Deus não concorda com o que Pedro diz, usando essa expressão. Quando uma nuvem luminosa é a imagem que, no livro do Êxodo, indica a presença libertadora de Deus, os cobriu com sua sombra, e de dentro da nuvem uma voz dizia: "Este é meu filho." Filho não significa apenas aquele que nasceu, mas aquele que se assemelha ao pai no comportamento, o amado, ou seja, herdeiro de tudo, no qual está o meu agrado, outra expressão que sai da boca de Deus. As mesmas palavras que Deus pronunciou sobre Jesus no monte do seu batismo. E depois um verbo imperativo, escutai-o. Mais exatamente, a ele escutai. Deus está dizendo: não deveis ouvir nem Moisés nem Elias, mas é em Jesus que está a plenitude da vontade divina, da revelação divina. Ele deve ser ouvido. Não viram mais ninguém a não ser Jesus. Parece que para os discípulos, Jesus sozinho não é suficiente. Eles querem Jesus segundo a linha de Moisés e Elias. Então Jesus se impõe. Já experimentaram qual é a condição do homem que passa pela morte, mas não nos iludamos. Ainda não viram que tipo de morte Jesus enfrentará. A morte que a Bíblia reservou para os malditos de Deus, uma morte infame, a morte de cruz. Então Mateus termina o seu relato referindo à ordem de Jesus, quando desciam do monte: não conteis a ninguém esta visão até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. É provável que só mais tarde, após a ressurreição de Jesus, tenha resultado claro para os discípulos o que tinham experimentado no Monte da Transfiguração. Mas, desde logo, aquele momento com Jesus constitui para os discípulos uma injeção de esperança. Deu-lhes o ânimo de que necessitavam para seguirem atrás de Jesus no caminho para Jerusalém. Continuação de um bom domingo, caros irmãos e irmãs.